O que acontece se eu tiver más avaliações no Airbnb? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu em um dos imóveis que eu administro e que no começo a gente teve um grande problema com esse imóvel, que uma coisa foi levando a outra. E aí no final das contas a gente descobriu a raiz do problema para saber atacar e resolver de uma vez por todas. Então é um apartamento pequeno de 25 metros quadrados, é bem pequenininho, é numa região central daqui da cidade de São Paulo que tem muito movimento de prostituta, de morador de rua e tudo mais. Ele não chega a ser numa área perigosa, não é isso, mas ele tem um movimento noturno muito intenso. No centro de São Paulo isso é comum, né? Você vê morador de rua, você vê prostituta, é comum, né? Se você tá lá, você vai ver esse tipo de situação. Então o que aconteceu? A gente lançou esse apartamento na plataforma. O apartamento é bem legal, tem ar-condicionado, super legal. O prédio bom também, tudo bom, tudo ótimo. Mas o que acontece? Quando chegava na parte da noite, o movimento, né, dos travestis, das prostitutas aumentava bastante. E aí a janela daquele apartamento, ela não vedava tanto os ruídos de fora. Então, como o apartamento era no primeiro andar, você ouvia muito barulho das coisas que estavam acontecendo, dos travestis gritando, das coisas acontecendo e tudo mais. A gente foi aos poucos entendendo que isso era um problema. Então a gente recebeu uma avaliação primeiro de 2 estrelas. A gente falou, porra, meu, o que acontece, né? E aí o primeiro cara que a gente recebeu, na verdade nem se queixou disso, ele se queixou de outra coisa, mas super desqualificou o anúncio, ainda mais no começo, que é um momento delicado, porque você está criando reputação, né? E aí o que o Airbnb faz? Eles bloqueiam a sua agenda por 3 dias, ou seja, você não pode receber ninguém naqueles 3 dias, né? Se você já tiver reservas já feitas, né, esperando para chegar, você tem que, né, tentar ao máximo evitar que aconteça. Então que aconteça das pessoas te desqualificarem ainda mais. Então o Airbnb bloqueou a data por 3 dias e eu e o proprietário pensando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Como é que a gente pode reverter essa situação? Ligamos para o Airbnb, porque até então nunca tinha acontecido de bloquear o calendário, né? E aí eles falaram, não, foi bloqueado porque você teve más qualificações, né? Então você precisa reverter essas qualificações para que você consiga receber novas reservas. Então eles bloquearam como se o meu anúncio estivesse offline, né? Então só depois de 3 dias eles liberaram para ser reservado de novo. Isso é péssimo, isso é horrível, porque você não pode nem ter a possibilidade de receber. E aí o que aconteceu? A gente recebeu mais reservas e as pessoas começavam a reclamar do barulho, que tinha travesti na rua e de uma série de outras coisas. O calendário foi bloqueado de novo, dessa vez por 5 dias a gente ficou sem poder abrir o calendário para as pessoas e a gente ficou bem chateado, eu fiquei muito, sabe, cara, o que eu faço? Porque eu não posso tirar o travesti de lá. Não, sabe, eu nem quero, porque o centro é assim. E acabou. Mas enfim, aí o que a gente fez? A gente providenciou uma janela anti-ruído, depois liberaram o calendário de novo. Nesse meio tempo a gente colocou a janela anti-ruído para vedar completamente o barulho externo. Depois que a gente colocou a janela anti-ruído, nunca mais a gente recebeu reclamação de travesti e nem de barulho. Aí você fala, ué, mas o travesti continuou lá? Pois é, mas sabe qual era a raiz do problema? Era o barulho. Independente de qual barulho fosse, se fosse de trânsito, se fosse das pessoas que estavam gritando lá fora, o problema era o barulho em si. E as pessoas não dormiam bem por conta desse barulho e elas começavam a reclamar do resto. Qualquer coisa que talvez pudesse incomodar, tem travesti, chato, sei lá, o banheiro estava sujo, sabe? E a pessoa, tudo era motivo para ela reclamar e, consequentemente, para ela desqualificar você no anúncio. E se isso continuasse consequentemente, o anúncio ia ser excluído, pode esquecer. E aí a gente ficou desesperado, fizemos isso, deu super certo, agora o apartamento está bombando e você vê, às vezes é uma coisinha, óbvio que essa coisinha não era tão barata resolver, que era o barulho, que é a janela anti-ruído, não é barato você colocar, mas resolvemos finalmente o problema. Mas saiba disso, que se você recebe muitas qualificações negativas, principalmente no começo, realmente alguma coisa tem de errado. E a gente fala, não é possível, Airbnb, por que você está fazendo isso com a gente? Não faz isso, o apartamento é tão legal. Mas enfim, o barulho atrapalhava muito o resto das avaliações, independente se o apartamento era legal ou não. Podia estar tudo em ordem, podia ter uma taça de champanhe com um champanhe lá pro cara, o cara ia reclamar de qualquer jeito. Nesse caso, foi
esse problema, mas às vezes, no seu caso, pode ser outro tipo de problema. Talvez se você cria uma expectativa nas fotos e a pessoa chega lá e é diferente, você pode ter algum tipo de problema e o cara fala, cheguei lá e era diferente. E aí a pessoa não qualifica o máximo que ela pode, né? 5 estrelas. Como já aconteceu comigo quando eu viajei para outro país. Nas fotos era sensacional o lugar. Cheguei lá, ele até era legal, mas ele tava meio, né? As fotos eram melhores do que a realidade. Então isso também pode ser um fator para que as pessoas negativem o seu anúncio. Negativo eu digo em relação à qualificação, né? Em vez de dar 5 estrelas, ele dá 3 estrelas, o outro dá 2, o outro dá 4, e aí você tem uma média lá embaixo, e aí faz com que o Airbnb bloqueie teu calendário para você refletir e pensar o que pode mudar. Então, se você conhece uma pessoa que passou por isso, teve problemas dessa forma ou ainda está tendo, manda esse vídeo para ela, que com certeza às vezes é uma mudança simples de ser feita, nem sempre barata, mas que resolve o problema de uma vez por todas. Então curte esse vídeo, se inscreve aqui porque tem um monte de vídeo que eu estou fazendo sobre várias coisas, então com certeza isso pode te ajudar a administrar melhor o seu anúncio no Airbnb e em outras plataformas, tá bom? Então até o próximo, tchau!